Bem-vindos, uma alegria grande recebê-los, principalmente nesse feriado mais prolongado. Antes de eu dar os avisos, eu quero agradecer, porque esse ano a gente vai fazer um evento um pouco diferente para as famílias da casa, e com alegria nós conseguimos arrecadar uma quantidade de brinquedos que permite, inclusive, auxiliarmos outras casas, outros amigos. Então, isso eu agradeço imensamente por isso, e já engato com outro pedido também. Nós continuamos atendendo as famílias aqui da casa. Nós temos 90 famílias, mais ou menos, que nós fazemos a entrega de cesta básica. Quem puder contribuir com um item da cesta básica, ou com qualquer mantimento, nos ajuda também em relação a isso. E um convite que eu faço, ao sábado nós temos um trabalho de entrega de lanches. Quem quiser também participar conosco, aí como voluntário, a partir das 17 horas. Toda a programação nossa, ela está no site www.casadocaminhosantana.com.br. E um conselho que eu dou é que nós temos atendimento fraterno. Lá vai ter orientação sobre os cursos, sobre as assistências espirituais e também sobre a prática do Evangelho. Então, aconselho a todos chegar 20 ou 30 minutos antes, e aí já é a nossa porta de entrada em relação à casa. Feito isso, a gente agora inicia a nossa preparação. E aqui mais uma vez, todos nós, toda uma reunião espírita, nós iniciamos ela sempre com uma prece, e justamente para fortalecer, para tranquilizar o nosso ambiente, nesse instante nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. E o tratamento espiritual, ele se inicia nessa sala, nessa avaliação inicial que é feita pelos nossos companheiros espirituais, e por isso nós rogamos a Jesus que nesse instante os mentores, os guias, os médicos da espiritualidade, eles possam nos auxiliar, possam identificar os nossos problemas, os nossos medos, as nossas perspectivas, nos dando força, nos dando alívio, preparando para que o seu SEMI possa, nessa noite, trazer o ensinamento, trazer a orientação, que é o que muitas vezes nós necessitamos para o enfrentamento dos nossos problemas. Que a partir de agora Jesus, toda a equipe espiritual, possa nos harmonizar, possa nos tranquilizar e possa dar a paz que nós necessitamos. Que assim seja, com a graça de Deus. Como eu falei, o seu SEMI vai nos dar o prazer de falar sobre perdão e vida. Boa noite, meus amigos, boa noite. Como foi dito, o título hoje da nossa conversa aqui, né? Da nossa palestra, da nossa conversa, é Perdão e Vida, do livro Indulgência, do Emmanuel, através de Chico Xavier. Como o título está dizendo, né? Esse texto fala sobre o perdão. E com relação ao perdão, aqui nesta casa mesmo, nessa tribuna, eu que tenho acompanhado aí de uns anos para cá, muita coisa já foi dito, muito já se disse aqui a respeito do perdão, e eu me recordo que eu mesmo já tive a oportunidade de estar falando aqui também a respeito do perdão. Só que o que mais me chamou a atenção aqui é a abordagem exatamente do tema. Porque não é aquela abordagem que eu chamaria de tradicional, vamos dizer assim, né? Aquela que eu estou habituado a fazer toda vez que falo, ou que me pedem para falar sobre o perdão. Né? Uma abordagem bem diferente e muito interessante. E, como sempre, destacamos alguns trechos, né? Fui destacando aos poucos alguns trechos mais interessantes para nós estarmos desenvolvendo aqui, né, nessa nossa conversa. E o primeiro trecho, logo o início dele, começa dizendo assim: habituamo-nos a pensar que Jesus nos teria impulsionado a desculpar 70 vezes, 7 vezes, unicamente nos casos de ofensa à dignidade pessoal
ou nas ocorrências do delito culposo. Entretanto, o apelo do Evangelho nos alcança em áreas muito mais extensas da vida. Então, realmente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando se fala em perdão, a primeira ideia que se tem é o perdão ao inimigo, ou o perdão das ofensas, perdoar aquele que nos ofende. Né? É uma coisa muito, como se fala, direto e reto, né? Daqui para lá, de lá para cá, e vamos nós. Né? Ofendeu, perdoa. Ofendeu, perdoa. Ofendeu, perdoa. E aparentemente a coisa fica por aí. Né? Perdão é perdão das ofensas, o perdão é perdão àquele que nos magoa, que nos machuca, que nos ofende, etc. Né? É a primeira ideia e aparentemente fica por aí. Mas é aí que vem toda a surpresa do texto. Tá? A surpresa do texto. Que não fica só por aí. Na verdade, vai muito além. E continuando, nós encontramos: se somarmos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos os ausentes amados, pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejássemos fossem, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimento. Vejam que mudou a figura, né? Não é aquele que te ofende, né? Aquele que te xinga. Senão, né, inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos os entes amados, pelo fato de não serem as pessoas que nós imaginávamos. Isso é uma mania nossa, uma maniazinha danada, né? Terrível. O exemplo maior disso é o exemplo do casal, né? Dos jovens apaixonados. Os dois jovens apaixonados, enamorados, um pelo outro, coisa linda. Os dois são maravilhosos, né? Pelo menos aos olhos de um e do outro, os dois são maravilhosos, né? Aos olhos deles. Os dois maravilhosos, os dois apaixonados, os dois se casam, os dois vivem felizes por alguns anos. Até chegar o momento, né, que um olha para o outro e diz: mas você não é aquela pessoa com quem eu me casei. Claro que é. É claro que é. Esse você não é mais aquela pessoa com quem eu me casei significa o seguinte: significa que eles se apaixonaram por alguém que eles idealizaram. Eles idealizaram a pessoa. Tá? E, aos olhos deles, era esta pessoa ideal, e não a pessoa real. A pessoa real apareceu depois. Esse exemplo nos serve para quase tudo, né? Praticamente tudo. Eu citei o exemplo aqui do casal, mas no nosso dia a dia serve para tudo. Nós estamos sempre, assim, meio que idealizando as pessoas que convivem conosco. Estamos sempre desejando que elas sejam da maneira como nós as imaginamos, e não da maneira como elas são. Aí sobrevém aquele conflito. Aí sobrevém o conflito. Né? E nós queremos que elas sejam da maneira como nós desejamos. E vai surgir o conflito, e vai sair a briga, porque nós não podemos aceitá-las da maneira como elas são. E aí enxergamos nelas 1001 defeitos, 1001 problemas, porque elas realmente não são o que nós sonhamos e o que nós idealizamos. Queremos forçá-las a serem aquilo que nós desejamos que elas sejam, e não aquilo que elas são. E isto
se chama desamor. Isso se chama desamor. Aliás, interessante, me lembrei agora, que eu recebia aí via WhatsApp, o pessoal manda um monte de coisas, né? Eu recebi aí via WhatsApp lá um trecho de um filme, etc., um filminho lá, de um camarada que dizia, falava de Jung, né? E dizia o seguinte, que segundo Jung, as pessoas pensam que o contrário do amor é o ódio. Algumas. Outras dizem que o contrário do amor não é o ódio. Porque no ódio você ainda está, de alguma forma, se preocupando com a pessoa. Né? Mas que o contrário do amor é a indiferença, que é pior que o ódio. Né? Aí você vê aquela criança tentando chamar a atenção dos pais a qualquer preço, porque ele só recebe indiferença. Então ele quer, de alguma forma, atrair a atenção, ainda que seja pelo ódio. Né? Ainda que seja pela raiva e pelo ódio, mas ele quer atrair a atenção. Então, segundo essa corrente, o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. E aí, esse camarada entra com Jung, dizendo que, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem o ódio e nem a indiferença. Mas é a posse, é o poder. Quando você se apodera da pessoa, você está deixando de amá-la. Quando você começa a querer impor-se à pessoa, impor a sua vontade e o seu desejo a ela, você está deixando de amar. Porque se você ama, você vai deixá-la livre para ser e agir da maneira como ela se sente melhor. Interessante, não? Eu achei muito interessante. De fato, eu acho que ele tem razão. Quem ama não se impõe, não exige, não cobra. Simplesmente dá a liberdade à pessoa de ser quem ela é e o que ela é e o que ela deseja. Outro trecho interessante. Nenhum ser existe imobilizado e todos experimentamos alterações no curso do tempo. E não relevamos facilmente os amigos que se modificam, sem refletir que também nós estamos a modificar-nos diante deles. Nada é estático. Tudo muda. Estamos em permanente mudança, porque estamos em permanente evolução. Se não mudarmos, vamos ficar estagnados e não vamos evoluir nunca. Então, a mudança é necessária. Aliás, está isso até no Livro dos Espíritos. Nós encontramos isso. Tá? A mudança é necessária. É preciso destruir o antigo, o velho, para criar o novo. Está no próprio Livro dos Espíritos. Tá? E isso é constante, é permanente. É íncito à evolução. Tá? Só se faz evolução dessa forma. Então, nós, enquanto espíritos, também evoluímos e, consequentemente, nós também estamos em mudança. Tá? Nós não somos hoje exatamente aquilo que fomos há anos ou há décadas atrás. Os mais velhos, né? Assim como eu. Né? Você chega numa certa idade que, se você recordar da sua juventude, né, da sua idade, você vai ver que muita coisa mudou. Tá? Você não é a mesma pessoa. Daí o amadurecimento. Né? O amadurecimento da pessoa. Tá? Hoje você não é mais aquele rapaz, aquele garoto, aquela garota. Né? Hoje nós amadurecemos, nós mudamos, nós modificamos, nós nos transformamos. Todos. E assim como nós nos modificamos e transformamos, aqueles que estão à nossa volta também irão se modificar e se transformar da mesma forma. Certo? E nós temos que acompanhar esta evolução nossa e do outro. Temos que compreender isso. Não podemos exigir que a pessoa continue sendo aquela mesma.
a mesma pessoa que conhecemos, ou a mesma com quem nos relacionamos, que é o exemplo do casal aqui, né? Que eu falei agora. Você não é mais. Provavelmente não é mesmo também. Também tem esse lado, né? Provavelmente também não é mesmo. Provavelmente mudou, provavelmente evoluiu. Você não pode pretender que a pessoa permaneça estática, que ela continue, que ela não sofra nenhuma alteração, que ela continue sendo sempre a mesma pessoa. Eu gostei assim, então você vai continuar assim até o fim, né? Continuar sendo assim até o fim. Não, pode haver mudanças. E essas mudanças têm que ser aceitas e nós temos que nos adaptar a elas. Por quê? Porque, como eu costumo dizer sempre, bem, e muito, repito isso muito, eu digo que todo relacionamento humano é uma via de duas mãos. Sempre. Via de duas mãos. É daqui para lá e de lá para cá. Daqui para lá, vai daqui para lá e vem de lá para cá. E o que vem de lá para cá tem tudo a ver com o que vai daqui para lá. Certo? Então, nós nos queixamos do outro. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez assim e assado, porque não podia, não devia, porque como, porque isso, porque aquilo. Mas nós nunca nos perguntamos por que razão ou por que motivo fulano ou ciclano agiram dessa ou daquela forma conosco. Via de regra, as pessoas não agem, elas reagem. Via de regra, nós não agimos, nós reagimos. Por isso que eu falei de duas mãos, daqui para lá e de lá para cá. Então, as pessoas normalmente reagem, não agem, reagem. E se alguém está reagindo comigo dessa ou daquela forma, eu tenho que perguntar por quê. O que está indo daqui para lá, para que de lá para cá esteja voltando, né? Alguma coisa que não me agrade, vamos dizer assim. Começa daqui. Começa daqui para lá. Então, a pergunta deve ser dirigida a nós, antes de dirigi-la ao outro. O que nós estamos fazendo para que o outro reaja em relação a nós dessa ou daquela maneira. Essa é uma visão que eu acho que a maioria das pessoas não tem, infelizmente. Mas que se todos tivessem, a nossa comunicação, nossos relacionamentos, praticamente todos, iam ser muito, muito mais tranquilos, com certeza. Tá? Se todos tivessem essa visão, né, que o que vem de lá para cá tem tudo a ver com o que vai daqui para lá. Né? Agora temos um trecho aqui interessante, longínquo. Na Terra, esposamos alguém e verificamos muitas vezes que esse alguém não é a criatura que aguardávamos. Entregamos-nos a determinados amigos e observamos que não correspondem ao retrato espiritual que fazemos deles. Ou abraçamos parentes e colegas para a execução de certos empreendimentos e notamos, por fim, que não se harmonizam com os nossos planos de trabalho. Passamos a sofrer pela incapacidade de tolerar as condições e realidades que lhes são próprias. É tudo aquilo que nós estamos falando. É tudo aquilo que dissemos. Nós sofremos porque não temos a capacidade de tolerar o outro. De tolerar as condições e realidades que são próprias. O nosso sofrimento vem da nossa intolerância para com o outro. E intolerância que significa não aceitação. Significa não aceitar o outro como ele realmente é. Significa querer modificá-lo. E esse querer modificá-lo, querer modificar o outro, cria
situações de conflito, sempre, quase sempre ou sempre. Situações essas de conflito que vão desde a família até as grandes guerras mundiais. Conflitos desde a família até as grandes guerras mundiais. Se nós prestarmos bem atenção e analisarmos bem, nós vamos ver que todos esses conflitos, do menor ao maior, têm como fundamento a não aceitação do outro, como ele é. Certo? Não aceitarmos o outro como ele é. E esse é um grande aprendizado, enorme. É o aprendizado que vai nos trazer a paz. A partir do momento que todos nós aprendermos a aceitar o outro como ele é, não importa como seja ou o que seja, mas aceitar como ele é, todos os conflitos, pelo menos a grande maioria deles, se não for todos, ou quase todos, com certeza vão terminar. A acabar-se-ão os conflitos. Eu, pelo menos, particularmente, pessoalmente, tenho certeza disso. Porque por trás de todo conflito está a não aceitação do outro, como ele é. Eu querer enfiar pela goela abaixo do outro, tá? o meu livrinho, o meu caderninho, a minha cartilha, que eu quero enfiar pela goela abaixo do outro à força. Amarra, ele tem que aceitar a minha cartilha, o meu livrinho. Mas ele tem a cartilha dele, ele tem o livrinho dele. Pode ser muito diferente, e via de regra é diferente do meu, mesmo porque não existem duas criaturas exatamente iguais na face da Terra, espiritualmente falando. Como nós, espíritas, costumamos falar sempre, né? Nem mesmo gêmeos univitelinos. Fisicamente são idênticos, mas espiritualmente, pode ter certeza que não, jamais serão. Porque não existem duas criaturas espiritualmente idênticas. Isso é impossível. Cada um é cada um, cada um de nós é cada um. Cada um de nós é a resultante das experiências que nós estamos trazendo há sei lá quantos milênios, né? De não sei lá quantas vidas passadas, né? Quantas experiências passadas, que evidentemente não foram iguais, é óbvio que não, né? É praticamente impossível você ter duas criaturas que tenham passado ao longo de todos os milênios e todas as encarnações, exatamente pelas mesmas experiências, com exatamente os mesmos resultados. Isso é praticamente impossível, de onde se chega à conclusão que você nunca vai ter duas, espiritualmente falando, duas criaturas exatamente iguais. É impossível. Né? Daí os conflitos. Reflitamos, no entanto, que os outros se alteram à nossa frente quase sempre na medida em que nos alteramos para com eles. Os outros se alteram à nossa frente quase sempre na medida que nos alteramos para com eles. Sabe aquela história da violência que gera mais violência? Não é bem por aí. Você não resolve o problema da violência com mais violência. Pelo contrário. E aí a gente vai para aquilo que hoje a gente está tão cansado de ouvir por aí, né? Principalmente promessa de político. Vamos botar a polícia na rua e vamos acabar com a bandidagem. Só porque eles querem. Se não piorar mais ainda. Porque você vai combater violência com violência, o único resultado que você vai ter é mais violência. Nada além disso. Nada além disso. Porque você não vai resolver coisa alguma. Pode ter certeza que não. Isso não é solução para coisa alguma. Certo?
Quanto muito é um paliativo, quanto muito um mal necessário, e olhe lá. Nunca foi e nunca será a solução. Vamos apelar para a educação, vamos apelar para o acolhimento fraterno, que modifica as pessoas, que faz com que elas se sintam acolhidas e, com isso, pode até mudar o seu íntimo. E disso nós temos muitos exemplos na casa espírita, certo? Os trabalhadores aqui da casa que o digam, né? Especialmente aqueles que participam de trabalhos chamados comumente de desobsessão, coisa parecida, de atendimento a amiguinhos desencarnados, né, que chegam muitas vezes até de forma violenta, né, e que com o acolhimento, o carinho e o amor acabam caindo em si e percebendo o erro que cometeram. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vai querer resolver isso na porrada, como se diz, você só vai piorar a situação. E muito. E muito. Mas é o que está aqui. Os outros se alteram à nossa frente na medida em que nós nos alteramos com eles. É aquela história também, né? O sujeito veio com 4 pedras na mão, gritando, berrando, vociferando para cima de você. Se você alterar a voz, aí o bicho pega. Aí a coisa vai até as últimas consequências, que não se sabe quais podem ser. Se você não se alterar, e se você procurar ficar calmo, e tentar dialogar com calma, o mais provável é que ele atire as pedras no chão e termine dialogando com você, quando não chorando no seu ombro. Que eu já vi isso acontecer. Que eu já soube de casos assim. Do sujeito entrar armado numa sala, uma arma na mão, apontando uma arma. E o sujeito, que por um acaso era meu irmão, começar a conversar com ele com calma, dialogar com calma, e com calma tirar a arma da mão dele, e com calma ele terminar abraçado e chorando no ombro. Vai daqui para lá e vem de lá para cá. Ó, vai daqui para lá, vem de lá para cá. Certo? Ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. É o que acabamos de dizer. Ninguém muda ninguém compulsoriamente. Você não consegue obrigar ninguém a ser diferente daquilo que ele é, porque você quer que ele seja dessa ou daquela maneira. Ninguém muda ninguém compulsoriamente. Você só vai criar conflito. Só, mais nada. Vai sair briga até dizer chega. Mas você não vai conseguir. Porque é o que nós acabamos de dizer, cada um é cada um. Cada um vem trazendo a sua bagagem espiritual, tá? Que se soma à educacional aqui, nesta encarnação, nas experiências desta encarnação. Né? A bagagem espiritual soma-se às experiências dessa encarnação, educação, cultura, né? Povo, lugar onde você está vivendo, habitando, tudo isso influencia a criatura a ponto de nos tornar aquilo que nós somos de fato. Bom, mal, gostem ou não gostem, ou desgostem ou deixem de gostar, é o que nós somos, consequência de tudo isso. A somatória de tudo isso é que vai resultar naquilo que cada um de nós somos. E somos assim, e não tem como deixar de ser. Tá? Somos o que somos. E não podemos ser diferentes para agradar um ou outro. Não tem como. Não tem como. Compulsoriamente, então, nem pensar. Ninguém consegue modificar ninguém compulsoriamente.
Não adianta você chegar para a pessoa e dizer, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado, porque eu quero, porque está errado, porque não é o que eu gosto. Não existe isso. Isso é impossível. O importante é aceitar o outro, tal como ele é. Se você gosta ou não gosta, outra história. Mas a aceitação é necessária. É um ato de amor. Realmente é o ato de amor. Tá? É a aceitação do outro, como ele é. Não importa se você está gostando ou não. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são. Olha aí, ó. Ele finalizando aqui, e eu também. Ele finalizando aqui. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são. Tá certo? Não nos compete exigir a sublimação alheia, e sim trabalhar incessantemente, quanto nos seja possível, pela própria sublimação. Como é que eu vou desejar que o outro seja perfeito e maravilhoso se eu não sou? Como é que eu posso exigir do outro que ele seja aquilo que eu não sou? Isso acontece muito, muito. Principalmente entre pais e filhos. O pai, muitas vezes, os pais querem exigir dos filhos alguma coisa que eles mesmos não são. Que eles mesmos não conseguem ser. Mas acho que o filho tem que ser. Primeiro que ele tem que servir de exemplo. Se ele não serve de exemplo, aí que ele não pode exigir mesmo. Hipótese alguma. E depois como é que você vai exigir que o outro seja perfeito? Como é que você vai querer que o outro seja uma criatura perfeita, linda e maravilhosa, quando você ainda está um bocadinho longe disso? Certo? Nós não podemos e não temos esse direito de exigir do outro aquilo que ele não é, ou não, pior ainda, não pode ser. Não tem condições de ser. Só porque nós idealizamos isso para ele e queremos obrigá-lo a ser conforme o que nós idealizamos, o que nós imaginamos, o que nós desejamos. Certo? A partir daí surgem todos os conflitos. Todos. Desde os menores, né, em família, até as grandes guerras mundiais. Tudo parte daí. E o perdão, agora deu para entender o porquê do perdão em vida do título, né? O perdão que ele está se referindo aqui, por isso que eu falei, é uma abordagem muito diferente daquela que nós estamos habituados, a que eu estou habituado, quando vou falar a respeito do perdão, né? Daí o perdão aqui colocado no sentido da aceitação do outro, como ele é, para evitar o conflito, a mágoa, a dor, o ressentimento, como consequência, né, dessa não aceitação e desse conflito causado e provocado por nós mesmos. Muita paz. Eu convido a participação. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, sobre o perdão? Quantas pessoas refletem? Por que é tão difícil perdoar? Eu acho que é exatamente por tudo que nós dissemos que é difícil perdoar. Porque essa coisa que nós tratamos aqui, né, essa coisa de você querer, de qualquer forma, de qualquer maneira, mudar o outro, é inerente ao ser humano. Tá? É inerente. Tá? Nós somos assim. No fundo, nós somos assim. No fundo, nós estamos sempre desejando que o outro se modifique. Que o outro seja do jeito que a gente acha que ele tem que ser. Do jeito que a gente quer que ele seja. Tá? Isso é inerente. Só que você tem que tomar consciência disso, tá? E procurar se policiar. Começar a se policiar, porque senão você vai começar a entrar em conflito por aí com todo mundo. Tá? Inclusive dentro da família, da própria família. Tá? Mas
é inerente. O problema é que o ser humano sempre cria uma expectativa em relação ao outro. Então, imagina que você seja uma pessoa maravilhosa. Aí, de repente, você se mostra como você é, porque somos humanos, e fala, puxa vida, você me fez isso, hein? Né? Porque eu criei uma expectativa diferenciada. Então, é nós que fazemos isso, né? Exato. Cada ser é um ser, né? É como marido e mulher. A gente idealiza o príncipe, aí ele vira um sapo, né? E a princesa vira bruxa, aí a gente fala, nossa, onde... com isso, né? Mas é porque a gente cria essa expectativa em relação ao outro. A gente gostaria que fosse dessa forma, e não é. Cada ser humano é um universo, né? Exatamente. Exatamente. Cada um é cada um. Obrigado pela correção do senhor. Depois de nós aprendermos sobre o perdão, dando continuidade à nossa assistência de hoje, o Evangelho ele traz justamente isso, a reflexão, a orientação, principalmente a possibilidade de modificação, mesmo que gradativa. Esse que é o propósito, essa que é a ideia que o cristianismo nos coloca. Por isso, nesse momento, agora, nós vamos elevar os nossos pensamentos, e vamos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, em sintonia com Jesus, promover a caridade, o amor, a fraternidade e também o perdão em forma de vibrações. Por isso, nesse momento, nós vibramos pelo nosso país, o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, vibrando na confiança e na certeza que o nosso país vai se reerguer, que nós teremos um período melhor, e que de todas as maneiras, os enfrentamentos que nós tivemos até agora, eles foram úteis ao nosso aprendizado. Nós vamos vibrar também pelos enfermos e pelos moribundos. Vibrar para que o Evangelho no lar seja praticado de forma a nos permitir o conhecimento do próprio Evangelho, da doutrina de Jesus. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão reencarnando com tarefas definidas. Vibrar por aqueles que enfrentam o problema da depressão, as doenças da alma. Vibrando ainda por aqueles que padecem também dos problemas da dependência química. E vibrando por todos aqueles que no seu íntimo, no seu interior, enfrentam as mais diversas dificuldades, lembrando sempre que o Pai não abandona nenhum dos seus filhos. E nessa mesma paz que as vibrações nos colocam, nós vamos aqui rogar ao Pai, nesse complemento do nosso tratamento, que será feito depois na nossa Câmara de Passe, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que permita que nós possamos combater o bom combate, que nós tenhamos capacidade de superação, que nós consigamos tranquilizar a nossa alma, independente do problema. E aproveitando da palestra de hoje, que nós consigamos exercitar o perdão. Eu quero aqui nesse momento agradecer a todos pela presença. Peço a gentileza de permanecerem sentados. Que tenha uma semana de muita luz, de muita paz. E na sequência nós iniciaremos os passes. Que Jesus possa nos fortalecer ao longo da semana e que todos possam estar aqui novamente na próxima terça-feira. Que assim seja, com a graça de Deus.